A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite ministrar essas 3 funções quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus ou Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, no versículo 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no 34, Neemias, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que mostrar isso, com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14,
Lucas 6, nos versículos 38 a 40, Lucas 11, nos versículos 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquia, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui apresentando as nossas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo. Vamos aqui à oração que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. Oração de número 6. Oração de número 6, escolha o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Jesus o Cristo, para que você venha fazer parte do avivamento do culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus o Todo-Poderoso. Vamos aqui à oração de número 6. Oração de número 6 diz assim: Senhor Deus, haja paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, em todos os setores dessa casa, em todos os setores desse local de trabalho e desse veículo. E que chegue agora a santa paz do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolham aí um número de 1 a 24. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Eduardo e sou dessa igreja virtual aqui, @avivamento24AD. Vamos aqui ao sorteio do primeiro rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de... Livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas contém 6 capítulos. Vamos aqui. Gálatas, capítulo 5. Vamos aqui, Gálatas capítulo 5. Contém 26 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. 2 versículos para você que é do rebanho de número par, porque hoje estamos sorteando os rebanhos de número par, e um versículo para você que faz parte do rebanho de número ímpar, para não sair sem uma palavra para a sua meditação. Totalizando os 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Vamos aqui, capítulo 5 do livro de Gálatas, diz assim: a vida pelo Espírito, no versículo 18, 19 e 20. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas,
disserções, heresias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par. E rebanho de número 15, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas contém 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Jonas. Vamos aqui, Jonas, capítulo 4. Jonas, capítulo 4, contém 11 versículos, que diz assim: a revolta de Jonas, fala sobre a revolta de Jonas, no versículo 9, 10 e 11. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira. E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Ninive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Mas lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus ou Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 meditarem. Livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios, 6 capítulos. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Contém 33 versículos, que diz assim: deveres conjugais. No versículo 22, 23 e 24. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar e interagir com essa nossa live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de livro de 3 João, um capítulo apenas. 3 João, um capítulo. Vamos aqui no livro de 3 João. Contém 15 versículos, que diz assim, o apóstolo João elogiando os seus discípulos, que diz assim no versículo 6, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é, digno para com Deus, bem farás. No versículo 7 e 8, porque pelo seu nome saíram nada tomado dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar.
rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus, que contém 28 capítulos. Vamos aqui no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3, meditário. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Mateus capítulo 16 contém 28 versículos, que diz assim, que o Senhor Jesus prediz sua morte e ressurreição, no versículo 23, 24 e 25. Que diz assim no versículo 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, arredata-te diante de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendestes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse o Senhor Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas contém apenas um capítulo apenas. Um capítulo. Vamos aqui no livro de Judas com um capítulo. Judas contém 25 versículos, que diz assim, fala sobre os falsos mestres, no versículo 8, 9 e 10. Não obstante, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e blasfemam das potestades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Este, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, e se corrompem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora irei sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui à oferta. Glórias ao nosso Senhor Deus. A oferta de número 28. Vamos aqui à oferta de número 28. Na oferta de número 28 diz assim, muita atenção, mostre para nós das 12 igrejas virtuais na Bíblia Sagrada Católica que o Senhor Jesus o Cristo não teve irmãos de sangue, filhos de sua mãe, a Santa Maria, e receba uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo, esse espírito de ansiedade, de depressão, vai ter que sair, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 3. Vamos aqui na oração de número 3, que diz assim,
Senhor Deus, na autoridade que foi me dada pelo nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, espírito do mal que está me ouvindo agora, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, pelo poder dessa palavra que está sendo enviada para libertar, e haja paz em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores. Então escolha aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Jesus o Cristo, para que você venha fazer parte do avivamento do culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos. Então escolha aí o seu número de 1 a 24. Hoje estamos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Capítulo 16 do livro de 1 Reis para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 meditarem. Vamos aqui, 1 Reis, capítulo 16. Contém 34 versículos, que diz assim: o reinado de Acabe em Israel. No versículo 29, 30 e 31. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos, e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidonios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Juízes, que contém 21 capítulos. Livro de Juízes, 21 capítulos. Capítulo 17 do livro de Juízes. Juízes, capítulo 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Então, não deixe de se inscrever. Glórias ao nosso Senhor Deus. Juízes, capítulo 17, contém 13 versículos, que diz assim: o sacerdócio particular de Mica, no versículo 3, 4 e 5, diz assim: assim restituiu as 1.100 moedas de pratas à sua mãe, porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu o devolvo. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu a Ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Mica. E teve este homem Mica uma casa de deuses, e fez uma estola sacerdotal e terafins, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar.
vão estar aqui meditando no livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Capítulo 10 do livro de 2 Coríntios. Para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 meditarem. 2 Coríntios, capítulo 10, contém 18 versículos, que diz assim: a defesa do apóstolo Paulo de seu ministério. Diz assim no versículo 2, 3 e 4: Rogo-vos que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andasse segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Eclesiastes, contém 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Capítulo 1 do livro de Eclesiastes para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 meditarem. Eclesiastes capítulo 1 contém 18 versículos, que diz assim, fala que tudo é vaidade. Diz assim no versículo 2, 3 e 4. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? De uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel, 31 capítulos. Vamos aqui, 1 Samuel, 31 capítulos. Capítulo 9 do livro de 1 Samuel para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 meditarem. Capítulo 9 contém 27 versículos, que diz assim, o encontro de Saul e Samuel. Nos versículos 17, 18 e 19, diz assim, e quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu, eis aqui o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse, mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse, eu sou o vidente, sobe diante de mim ao altar do monte e come hoje comigo. Pela manhã te despedirei e tudo quanto está no teu coração eu te declararei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, que contém 3 capítulos. Vamos aqui ao livro de 2 Tessalonicenses. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Tessalonicenses contém 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses.
contém assim 17 versículos, que fala sobre o anticristo. No versículo 3, 4 e 5. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando, em que todos podem participar. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui à oferta. Oferta de número 39. Vamos aqui na oferta de número 39. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Eduardo e sou dessa igreja virtual aqui, @avivamento24AD. Vamos aqui na oferta de número 39, que diz assim: você realmente sabe quem é que te acusa de forma espiritual? E você precisa saber que não é o diabo, Satanás, quem te acusa, pois quem te acusa é um dos amigos do Senhor Jesus Cristo. Esse amigo do Senhor Jesus Cristo é quem te acusa de adultério, pecados, iniquidade, impiedade, anticristo, seita e mentiroso ou mentirosa. Atenção, nós do canal @milhaofertadim e das 12 igrejas virtuais, com lives de segunda a sexta a partir das 6h48 da manhã até a 1h12 da madrugada. Estamos afirmando que o diabo, Satanás, não te acusa, e sim é o amigo do Senhor Jesus, o Cristo, quem faz isso. E se você provar com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui na oração, a oração de número 19. Oração de número 19 diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que seja destruída toda a obra imunda e maligna que estiver na vida dos fiéis membros, os verdadeiros adoradores que estão conectados nessa live da sua igreja virtual, @avivamento24AD, e que haja a libertação dessas vidas de todo espírito maligno, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu peço a todos vocês que escolham aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulação de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar o livro de Provérbios 16:33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalizem aí no seu pensamento um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Saiu o livro de Neemias, 13 capítulos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Neemias capítulo 9. Vamos aqui, Neemias capítulo 9. Contém 38 versículos.
que diz assim, o arrependimento do povo, no versículo 7, 8 e 9. Tu és o Senhor, o Deus que elegestes a Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. E achastes o teu coração fiel perante ti, e fizeste com ele a aliança de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amoreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e confirmaste a tua palavra, porquanto és justo, e vistes a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o clamor junto ao mar vermelho. O arrependimento do povo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de João contém 21 capítulos. Livro de João contém 21 capítulos. Capítulo 21 do livro de João. João, capítulo 21. Capítulo 21 contém 25 versículos, que diz assim, a pesca maravilhosa. No versículo 2, 3 e 4 diz assim, estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão, Pedro, vou pescar, dizendo-lhes ele, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, o Senhor Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era o Senhor Jesus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 Timóteo. Vamos aqui, 1 Timóteo, capítulo 5. Primeira Timóteo, capítulo 5, contém 25 versículos, que diz assim, regras para a viúva e os presbíteros. No versículo 9, 10 e 11, diz assim, nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um marido só. Tenha testemunha de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Filipenses contém 4 capítulos. Livro de Filipenses, que contém 4 capítulos. Filipenses, capítulo 2. Vamos aqui, Filipenses, capítulo 2, contém 30 versículos, que diz assim, a recomendação de Epafrodito, no versículo 26, 27 e 28. Portanto, tinha muitas saudades de vós, todos, e estava muito angustiados de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso o enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e tenha menos tristeza. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Gratidão pela presença de todos. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live, porque é tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Saiu o livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías, 66 capítulos. Vamos aqui, Isaías, capítulo 46.
Isaías capítulo 46. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mas lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós também estamos utilizando da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro de Isaías, capítulo 46, que contém 13 versículos, que diz assim, fala sobre os ídolos de Babilônia, no versículo 6, 7 e 8. Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata, mas nas balanças assalariam o ouvires, e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tornam, o levam e o põem no seu lugar. Ali fica em pé, e do seu lugar não se move. Se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Lembrai-vos disto e considerai, trazei-o à memória, ó prevaricadores. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João contém 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 João. Vamos aqui ao capítulo 3 do livro de 1 João. Capítulo 3 contém 24 versículos, que diz assim, a busca do amor fraterno. No versículo 13, 14 e 15. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem ama a seu irmão permanece na morte. Quem ama a seu irmão permanece na morte. No versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborreça seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta, mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira proposta com essa mensagem disponível em nossos canais. Vamos aqui a mais uma oferta. A oferta de número 15. A oferta de número 15. Vamos aqui na oferta de número 15. Que diz assim, nossa 15ª oferta, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a igreja que tem obras imperfeitas vai ter a salvação. Muita atenção. Se você provar que sim, com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo, ele vai ter que sair. A oração de número 10. Mas lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos são todas numeradas. Oração de número 10 diz assim, nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu peço, Senhor, para enviar o teu Santo, o Espírito Santo, para nos ajudar nessa caminhada e que possamos vencer esses espíritos do mal e ter bom ânimo e que prevaleça o teu, o Espírito Santo em nossas vidas, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando, você que quer buscar ao Senhor Deus sem fábulas, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano, você tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até a 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscar ao Senhor Deus sem fábulas, sem teologias, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente as Escrituras Sagradas, a vontade do Senhor Deus para o seu coração. Examine João 7,38 e Apocalipse 18 e 19.
Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalizem em um número e escolham um número de 1 a 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu o livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis, 50 capítulos, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Gênesis, capítulo 10. Gênesis, capítulo 10. Que diz assim, contém 32 versículos. Os descendentes de Noé. No versículo 1, 2 e 3. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafe, e nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafe são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarna. As descendentes de Noé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas contém 24 capítulos. Lucas, capítulo 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Lucas, capítulo 8, que diz assim, fala sobre a parábola do semeador, nos versículos 13, 14 e 15. E os que estão sobre a pedra, estes são os que ouvem a palavra e recebem com alegria, mas não tem raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão frutos com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias contém 14 capítulos. Capítulo 14. Zacarias, capítulo 14. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Capítulo 14 do livro de Zacarias, contém 21 versículos, que diz assim, a vinda do reino da graça, no versículo 3, 4 e 5. E o Senhor sairá e pelejará contra elas, nações contra-pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. Então fugireis assim, como fugistes diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico contém 27 capítulos. Levítico, capítulo 17. Vamos aqui, Levítico, capítulo 17. Capítulo 17 contém 16 versículos, que diz assim, o sangue dos animais sacrificados, no versículo 6, 7 e 8. E o sacerdote
espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. E nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem, isto ser-lhe-á por estatuto perfeito nas suas gerações. Dize-lhes, pois qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifícios. Vamos aqui a mais um livro, glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós contém 9 capítulos. Capítulo 2 do livro de Amós. Amós, capítulo 2. Amós, capítulo 2. Contém 32 versículos. Mas lembrando que o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Amós, capítulo 2, contém 16 versículos, que diz assim: juízos de Deus contra diversas nações. No capítulo 2 diz assim: contra Moabe. Versículo 1, 2 e 3. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os tornar a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e consumirá os palácios de Queriote. Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de trombeta. E exterminarei o juízo do meio deles, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Não deixe de meditarem aí no seu pensamento e escolher o número de 1 a 24, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Apocalipse, capítulo 5. Vamos aqui. Apocalipse, capítulo 5, contém 14 versículos, que fala assim: o livro e o cordeiro. No versículo 12, 13 e 14. Quem com grande voz dizia: digno é o cordeiro, que foi morto, de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém, amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Glorificado e exaltado, engrandecido, seja sempre o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Agora vamos aqui para a revelação das ofertas, que diz assim: a revelação das ofertas. Essas ofertas te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinando a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmentos de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15.
João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Vamos aqui ao sorteio da nossa última oferta, mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui à última oferta a ser sorteada, a oferta de número 7. Vamos aqui na oferta de número 7, que diz assim: nossa 7ª oferta é sobre o amor, amar e amor. Nós afirmamos que o amor é um ser vivo, amar só se demonstra através de atitude e algo que nos custe, seja tempo ou recursos financeiros, e amor é algo que aconteceu e ficou no passado, não permanece até hoje. E se você ou quem você trouxer para nós, que nos provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentira, vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês estarem meditando aí, para agora, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Mas lembrando a todos vocês, que se vocês interagindo com nossas lives, das nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente examinando a Bíblia Sagrada, você vai ter bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus o Cristo em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolher o número de 1 a 24. Para você receber um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Se você mentalizou e escolheu o número 15, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 5. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 4. Número 1, Efésios, capítulo 5. Número 22, 3 João, capítulo 1. Número 20, Mateus, capítulo 16. Se você escolheu o número 17, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Número 6, 1 Reis, capítulo 16. Número 7, Juízes, capítulo 17. Número 13, 2 Coríntios, capítulo 10. Número 8, Eclesiastes, capítulo 1. Número 3, 1 Samuel, capítulo 9. Número 23, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 14, Neemias, capítulo 9. Número 10, João, capítulo 21. Número 4, 1 Timóteo, capítulo 5. Número 21, Filipenses, capítulo 2. Número 11, Isaías, capítulo 46. Número 19, 1 João, capítulo 3. Número 16, Gênesis, capítulo 10. Número 12, Lucas, capítulo 8. Número 9, Zacarias, capítulo 14. Número 24, Levítico, capítulo 17. Número 2, Amós, capítulo 2. E o último número aqui, número 18, Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim:
Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito em membros de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até a 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscarem ao Senhor Deus. Sem fábulas, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano. Receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para após fazer a sua obra, para com o Senhor Deus receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as ofertas com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale entre 12 e 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Índia, Moçambique, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Holanda, Itália, França, Espanha, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus e a presença de cada um de vocês pelo Espírito Santo ter trago cada um de vocês para vocês ouvirem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem acrescentar nada, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo sorteando os livros das Escrituras Sagradas. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado final é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão e aguardo todos vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o meu muitíssimo amém.